E aí, pessoal, boa noite pra vocês. A gente tá aqui de novo. Josivaldo tá aqui, ó. Ele tá com a cara feliz, né? Tá Apaixonado por vocês. Isso é uma mídia da vida, bicho. Bom, pessoal, esse vídeo agora é uma análise que a gente assistiu. Rodrigo, nosso amigo Rodrigo de Brasília, Rodrigo Costa, ele mandou um vídeo tem 2 semanas sobre o sonho de um homem ridículo. Origem russa, tá? De Dostoiévski. Fyodor Dostoiévski, né? Mas o filme é um curta, onde ele tem a animação em forma de aquarelas, tem a narração em forma de aquarelas, e aí foi um vídeo que mexeu muito com a gente, assim, pela profundidade. E aí Rafael vai estar contando para vocês agora, fazendo um resumo. Se vocês quiserem ver, procura O Sonho de um Homem Ridículo. É fácil de achar, porque tem 19 minutos. Isso. E o diretor é Alexander Petrov. Ele que foi a pessoa genial que conseguiu copiar o livro, passando pelas aquarelas e o filme, e é fantástico e profundo. E Rafael vai justamente fazer o comentário, vai fazer um resumo sobre esse curta. Tá, segura aqui o Josivaldo. Tá. Basicamente a história é o seguinte: tem um homem que não é citado o nome dele, e ele tava vivendo, eu acho que pode ser uma depressão. Ele tava vendo a depressão, aí ele fala uma parte que ninguém ia se importar com ele caso ele morresse, e daí quando ele tá voltando pra casa, ele planeja se matar. E daí quando vê, tem uma menininha que ela pede ajuda pra ele, aí ele empurra ela cai, e ele sai correndo pra casa dele. Aí quando ele chega lá, tem uma festa no apartamento dele, eu não sei se é o apartamento dele. Aí ele vai pro quarto, e daí ele usa o poder magnético, ele puxa a espada não, pistola assim pra mão dele, ele segura. Aí na hora que ele guarda a arma assim, aí dá pra entender como se fosse um tiro. Aí ele entra lá no mundo de imaginação e tal, tudo mais. Aí quando ele entra lá, é como se ele fosse uma praia. Aí ele começa a falar: nossa, como esse mundo é parecido com o da Terra, não sabia que depois da morte existia vida. Aí ele encontra a menininha, que ele tá com uma marca de sangue na bala. E daí ela vai ajudar ele pega assim nela e cura ele. Aí ela tá fazendo o castelo, aí ele vai, né, com sua vilazinha aberta, e daí ele diz: nossa, esse lugar não tem nem um pouco de luxúria. Explica o que é luxúria. Luxúria são os pecados da carne. Aí daí eles vão, aí ele fica lá, ele fica feliz, aí a menininha ela vai, como é que eu posso dizer, num caldeirão, aí bota uma assim e sai um bebê. Aí o bebê, aí ele mostra pra ele, aí tem um bebê, e esse bebê, ele vira um pássaro, ele sai voando. Aí daí ele acorda num trem com uma menina deitada, dormindo. E daí ele: nossa, isso foi um sonho. Aí ele volta a dormir de novo. Aí daí, quando ele acorda, ele tem como se fosse uma máscara. E ele tem uma roupa branca. Aí a menininha que tava na praia, ela cresceu. Aí ela tá como se fosse, como eu posso dizer? Ela tá nua. Tá dormindo. Aí ele chega lá e dá um susto nela pra tentar animá-la. Eu acho que é isso, não entendi muito essa parte. Certo. Aí ela fica olhando assim pra ele, aí pega a máscara e sai correndo. Aí daí ela sai espalhando essa felicidade pra todo mundo e acaba a confusão. E daí ele acaba fazendo caos naquele lugarzinho. E daí o povo se cerca, faz como se fossem as casas com tijolo. E daí tem um cara que ele é expulso de uma casa. Aí ele fica zangado, pega um crânio de vaca, de boi, bota na cabeça, pega um pau e sai batendo no povo.
e daí ele acaba matando uma criança dentro do vaso. Aquele negócio que ela tirou da água fez um passarinho, que é uma criança. Aí daí o homem fica indignado. Aí quando ele acorda, a menininha dá um abraço nele e deixa eu ver que tem mais. E daí faz como se todo aquele mundo fosse engolido por uma areia. É só isso o filme. Pronto, pessoal. É exatamente assim, tá? Dostoiévski, tá? Ele foi considerado por Freud, o romance dele, Os Irmãos Karamazov, como o maior romance de todos os tempos, tá? Então vamos entender um pouquinho quem é. A tua análise, assim, o que você viu realmente foi 90% assim, de análise show de bola. Meus parabéns. Eu dei um Sharingan, eu copiei as coisas. Meus parabéns, tá? Mas veja só. Dostoiévski, ele perdeu a mãe muito cedo. E o pai foi assassinado pelos empregados, porque eles tinham uma terra rural. E o pai foi assassinado. Quando ele soube a notícia que o pai havia sido assassinado, ele teve o primeiro ataque de epilepsia. Depois disso, ele se envolveu numa revolução. Dostoiévski, ele morava na Rússia, na antiga União Soviética, e ele, quando foi pego fazendo essa parte revolucionária, ele foi preso na Sibéria. A Sibéria a gente sabe que chega a dar, no dia bom, menos 40 graus abaixo de zero. Então ele passou 9 anos preso na Sibéria, mais 5 anos preso em outra prisão que eu não me lembro agora, e passou 5 anos como soldado raso. Depois disso ele saiu, conheceu a esposa e escreveu um livro sobre o tempo que ele passou, que agora realmente eu não me lembro o nome do livro, mas o livro vendeu bastante e teve outra edição logo depois, porque o livro contava o que ele havia passado. Então, na prisão, isso é importante, Dostoiévski, ele só tinha um livro para poder ler. Que livro era esse? A Bíblia. Então o único livro que era permitido ler na prisão era a Bíblia. Então, se eu não me engano, salve a memória, um César chamado Nicolau X não deixou que ele morresse, porque ele tinha sido condenado e ele ia pagar com a sentença e com a morte. Ele teve a pena de morte, mas isso aí foi revogado. Ele foi liberado, tudinho. E quando eu vi esse vídeo sobre o sonho de um homem ridículo, eu vi esse vídeo, eu acho que umas 10 a 15 vezes, eu acredito. Hoje eu já assisti de novo, para me relembrar, e é muito profundo a questão o jeito da aquarela mexe com você. Análise. E aí eu baixei o livro, eu comprei o livro pela internet. Comprei o livro pela internet, já estou com ele no celular. São 2 histórias fantásticas, e a segunda história fantástica é justamente essa. A história de um homem ridículo. E Rafael, quando eu comecei a ler o livro, do primeiro, ele já começa assim: eu sou um homem ridículo, no livro. E nos 2 parágrafos iniciais, ele fala, acho que pelo menos umas 15 vezes, que ele é um homem ridículo. Então, ele no livro, ele conta que ele era uma criança ridícula, que foi para a faculdade e era chamado de ridículo, e ele cresceu sabendo que era ridículo e vivia como ridículo. Isso me chamou a atenção, vou ser sincero, porque assim, em 2 parágrafos, você tem uma repetição de ridículo. Eu fui no dicionário, tá? Essa é a idade, fui no dicionário. E aí eu encontrei: ridículo é aquela pessoa que faz a outra pessoa rir, ou então é aquela pessoa que serve de zombaria. E depois, mais na frente, eu encontrei os sinônimos para ridículo, que poderia ser aquela pessoa avarenta, aquela pessoa egoísta, ou sinônimo também para
extravagante. Aquela pessoa extravagante. E como seu amigo. E aí, pessoal? E aí, Rafael? Quando você começa a ler o livro, você começa a ver que ele começa a narrar a história, e realmente isso acontece. Ele se encontra com uma criança. Essa noite que ele se encontra com essa criança no livro é a noite mais chuvosa, é a noite mais... só não tem estrela, é uma única estrela que está no céu, e ele já comprou a arma 2 meses antes. E aí ele vai e... Era 3 de novembro, ele vai e decide se matar. Só que na hora que ele está indo, ele vai se matar porque, assim, ele, nessa questão aí do ridículo, ele falando que ele era... O sentido do ridículo, nessa primeira fase, é a questão dele ser egoísta. Isso então, ele chegava... Ele rejeita a menina. Isso. Então, ele chega, por se achar uma pessoa... por ele ser egoísta, por ele ter se formado, e aí vai... Pessoal, isso é uma análise que eu tô tirando do livro, tá? Eu não peguei de ninguém não, então se eu tiver, perdoe, mas assim, foi minha visão, e a leitura realmente é fantástico por conta disso. Mas enfim, e aí a menina chega e começa a chamar ele, como acontece no vídeo: Senhor, Senhor, minha mãe, minha mãe, minha mãe. E ele vai, empurra a menina realmente. Ele nota que o sapato da menina tá molhado, que o sapato é velho, mas ele vai embora. E quando ele vai embora, ele fica se martirizando, porque se ele vai tirar a vida dele, porque a vida perdeu sentido, esse é o questionamento dele no livro. A vida perdeu sentido para ele, por que ele não ajudar o próximo? E aquela menina entra na cabeça dele, ele vai pro quarto. Aquele quarto que você fala, que parece que é o quarto dele, não é. Ali é um sargento que passa noites em orgias, incomoda ele na hora de dormir, porque o quarto dele é pequeno. E aí ele vai, dentro desse momento, ele dorme e ele vai justamente para esse outro mundo. E realmente, o que você falou... E ele, quando ele chega lá, ele é levado, ele vê que é enterrado. Isso tudo aparece no vídeo, isso tudo está no livro. E aí ele vai justamente para esse paraíso. Quando ele chega lá nesse paraíso, as pessoas são tão felizes, que elas não precisam estar se falando. Não existe a luxúria, não existe a inveja, não... é livre, entendeu? Dessa coisa do ciúme, dessas coisas todas. Bom, e aí ele vai vendo que há uma harmonia entre o homem, a natureza e o animal nesse paraíso. Não sei se você se lembra no vídeo que aparece uma loba. Lembro. E essa loba vem um lobinho para mamar e depois vem uma criança e mama também. Então ele estava falando assim que tudo era muito perfeito, era um paraíso, era uma coisa maravilhosa. Até que um dia... ele foi, botou aquela máscara e contou uma mentira. Porque aquele sinal ali é 2 caras. A pessoa, 2 caras é porque é uma pessoa que ora é uma coisa, outra é outra. E ele vai e conta para aquela mulher que está nua uma mentira. E a mulher sai repartindo essa mentira. E dessa mentira as pessoas começam a se desentender. Então o que era unido, as pessoas começam a formar fortalezas. E a morte começa a imperar na cabeça do homem. O homem começa a ter o desejo de matar. Por isso que você lembrou muito bem, meus parabéns, que o cara pega um crânio de crânio de um touro, de um boi, coloca na cabeça e vai no muro e quebra aquele muro. Um pau. E depois ele sai quebrando tudo e depois a turma coloca ele amarrado e mata ele. Uma pedra. E mata ele a pedrada. E então, o cara que tá só ele tem que impedir, mas não dá certo. Não dá certo. Depois, pelo livro, vai aparecendo o seguinte: como as coisas vão piorando, os homens eles começam a colocar leis para dar ordem. Mas que não adianta, porque ele começa a entender que o mal
está inerente à alma do homem. Necessitado. Então ele chega no livro e diz assim, o homem, no livro ele diz isso, o homem é internamente, o homem é bom, mas o homem também intimamente é mau. E aí é justamente aquela cena que você falou, que tem um pessoal e uma torre e os juízes falando, olha, nós temos agora que ser justo, que ser isso, que ser aquilo, e tem uma pessoa só que tira uma pedrinha e essa pedrinha todo mundo cai. Então quer dizer que a base aonde essa sociedade depois é formada é numa base frágil, numa base de mentira, numa base de hipocrisia. Fake. Embora isso tenha sido escrito no século XIX, retrata, se a gente trazer para os dias de hoje, eu teria aqui 2 dias para falar sobre isso, né? Nós teríamos 2 dias para falar sobre isso. Mas enfim, pessoal, e depois ele diz, naquela parte que você falou que ele volta para a terra e volta, ele diz assim, eu estou num sonho, mas não é um sonho, eu tive uma revelação. E ele conta que essa revelação, ela se dá a partir da menina, e ele sente culpa daquilo que ele fez, por isso que a terra, aquela terra que cai por cima da menina, é a culpa dele, a culpa por ele ter introduzido o pecado original naquele paraíso. Então aquela areia movediça que cai por cima da menina no vídeo é justamente ele pensando que ele trouxe o pecado original, que ele trouxe aquelas coisas para o mundo. E pessoal, ao final do livro, ele chega e diz assim, essa revelação, e aí é onde há reviravolta. Diz assim, essa revelação me deu vida. E eu comecei a ser zombado. Aí, minha gente, isso é que é fantástico. Porque, Rafael, no início do livro você vê o ridículo na forma de soberba, o ridículo na forma de materialista, aquele cara que só pensa nele, aquela coisa que só existe esse mundo. No final do livro você vê o ridículo que é zombado. E por que ele é zombado? Porque ele passa a acreditar no ser humano. Porque ele passa a acreditar no amor próximo. E o livro, Rafael, ele termina com a seguinte frase. Tô arrepiado. Ele diz assim, ame ao próximo como a si mesmo. Nem a menos, nem a mais. Pessoal, e a simbologia da menina, ele volta e ajuda a menina, ou ele pensa que ajuda a menina, porque ali no caso ele passa, mesmo que a menina já tenha ido procurar ajuda contra a pessoa, mas ele passa a ajudar o próximo, porque ele chega a dizer assim no livro, ele diz, não importa se as pessoas zombarem de mim, ele diz isso no livro, mas o que importa é o que eu sinto, o amor pelas pessoas. Então isso a lição traz também o seguinte, não importa o que o mundo exterior pense de você, o importante é você saber quanto você é amado por Deus e quanto você ama ao seu próximo. E foi justamente isso que Deus deixou, os 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E aí, pessoal, foi essa... eu li esse livro e a gente poderia aqui ficar falando várias coisas, mas o final do livro foi exatamente essa frase, ame ao próximo como a si mesmo. Nada mais, nada menos. Essa é uma simples análise. Simples, 19 minutos. Não, mas para a profundidade do assunto, bicho. Porra. Foi quase o filme todo. Mas foi uma profundidade que a gente falou do filme e do livro, né? Rodrigo, muito obrigado. Pode continuar por esse filme, tá? Foi fantástico. E aí, para finalizar, deixa teu like aí e assista
O Sonho de um Homem Ridículo. Ele tem outros livros também, Fyodor Dostoiévski, tá? E é isso, pessoal. Essa análise aí, depois do que eu li o livro e depois que eu vi isso daí. Um beijo a todos. Quer dizer alguma coisa? Não mesmo. Mas parabéns pela sua... Realmente a tua análise, porque a gente não... Eu tenho Sharingan, eu copio as coisas, vejo. A gente não combina nada, pessoal. Nada. Isso aqui tudo é feito na hora. Então, um beijo a todos. Fiquem com Deus, tá? E eu me lembrei até de uma coisa. Um amigo meu, só para finalizar, ateu, ele perguntou, ele chegou para mim e fez assim... Que eu já há muito tempo eu não discuto mais religião, sabe? Eu já fiquei com o saco cheio dessas coisas. Mas enfim, ele chegou para mim e perguntou. Ele disse, perguntou não, ele afirmou que Deus não existia. E eu disse, é verdade. Deus não existe. Ele olhou assim para mim, eu fiz, Deus não existe. Se Deus existir, ele é criado. E se ele é criado, ele não é Deus. E aí a gente volta para a análise dos filmes de Alien. Mas parando por aqui, lógico, eu não falei isso, mas eu disse assim para ele, Deus não existe mesmo não, cara. Deus é. Fiquem com Deus. Uma boa noite. E valeu, pessoal. Arranja aí pra platinar o cabelo do garoto. Passa vergonha. Tchau.